queridos? Amém? Graças a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo de número 16. Quantos acharam, diga amém. Não sei se já está projetando aí, mas vamos ler para ganharmos tempo. Gênesis 16, a partir do primeiro verso. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que ela possa obter, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia. Depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher ao seu marido. E ele entrou em Agar e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. E Sarai disse a Abrão: meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, foi desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: eis que a tua serva está em tua mão, faz a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. Versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse a Agar, serva de Sarai: de onde tu vieste? E para onde vais? E ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: volta a tua senhora, sujeita-te debaixo das tuas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente, que não será contada por ser grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com um filho, e gerarás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem. A sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem será contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor com quem com ela falava, e disse: tu és Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado Beer-Lahai-Roi, e eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar gerou um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar lhe gerou, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar gerou Ismael a Abrão. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, estamos aqui. Queremos mais de ti, Senhor.
Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa, Pai. Os nossos pensamentos, palavras que saem dos nossos lábios, sentimentos que são alimentados em nosso coração, que muitas vezes te entristece, te desagrada. Nós te pedimos perdão. Queremos ouvir a Tua voz, Deus, neste lugar. Queremos ouvir a Tua direção, a Tua resposta. Queremos que o Senhor nos aponte o caminho e nos ajude a tomarmos as melhores decisões. Fale mais uma vez conosco nessa noite, Deus. Continue a passear no nosso meio e ministrar a nossa vida. É o que eu te peço, te agradecendo no nome de Jesus. E os que concordam comigo, diga amém e diga graças a Deus. Nós estamos trabalhando este tema, servir em casa, valorizando cada tempo e desenvolvendo novas habilidades. Quando foi divulgado o tema desse mês de março, Deus me deu esta palavra. E primeiramente eu ministrei há uns 15 dias atrás ela lá na igreja do Cabula, na aba do Cabula. E eu senti Deus falando muito forte ali naquele lugar. E sempre quando eu termino de pregar, que eu vou para casa, eu fico ruminando a palavra, meditando ainda naquela palavra. Às vezes ainda tenho dificuldade para dormir, porque eu fico com aquela coisa rodando em mim. E Deus falou comigo que eu deveria pregar também a mesma mensagem aqui. E Deus me disse que Ele me direcionaria a eu pregar esta mensagem em algumas igrejas, onde Ele iria me levar. E eu entendi que era um recado de Deus para as nossas vidas. O primeiro assunto que eu preciso tratar aqui dentro deste texto, se você gosta, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo 16. Nós vamos explorar esses versículos. O primeiro assunto que eu preciso tratar aqui é um abismo chamado precipitação. A precipitação, ela é um abismo que você pode cair e ter consequências terríveis quando se tomam decisões precipitadas, quando se age de forma precipitada. A precipitação é um abismo. Nós cristãos precisamos aprender a lidar com o tempo de Deus para cada coisa acontecer sobre as nossas vidas. Eu percebo que ao nosso redor existem pessoas que têm muitas promessas grandíssimas da parte de Deus. Porém, existe um tempo de todas essas coisas se cumprirem. Eu tenho um amigo pessoal que já passou dos 50 anos e agora eu começo a ver coisas acontecerem na vida dele e cumprimento de promessas. Porque nós precisamos aprender que para cada um Deus tem um tempo. O tempo que Deus age na vida do bispo Wagner é diferente do tempo que ele vai agir na minha. Cada um tem que ser tratado, tem que ser preparado para poder receber aquilo que Deus prometeu. E a precipitação pode te levar à ruína. Aqui o versículo começa dizendo que Sara vai ter uma ideia precipitada. Abraão já estava há 10 anos na terra de Canaã. Você pode ver isso aqui no versículo de número 3. Já havia 10 anos que ele estava ali. Abraão tinha exatamente aqui 85 anos quando essa história do capítulo 16 vai começar. Só que quando Deus chama ele no capítulo 12, e no capítulo 12, no versículo 7 do capítulo 12, Deus já vai dizer assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Vem uma promessa. No capítulo 15, quando ele se separa de Ló, ele está
um diálogo com Deus, e tem uma mensagem tão forte nesse capítulo 15, um dia eu ainda vou ministrar aqui, que Deus aparece para Abraão, e tem uma tradução que eu gosto muito, capítulo 15, versículo 1, Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. E quando Deus disse isso para ele, a minha tradução é diferente. Mas quando Deus aparece, Abraão diz: eu sou o seu grandíssimo galardão. Deus está dizendo: eu sou o seu prêmio. Eu sou a sua recompensa. Eu sou o seu maior troféu. Eu sou o seu grandíssimo galardão, Abraão. Só que Abraão olha para Deus e diz: sim, mas o Senhor vai me dar o quê? Tem uma mensagem muito forte aqui. Porque Deus está dizendo: eu sou o seu galardão, Abraão. E Abraão está perguntando: sim, mas o que é que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho filho. E o meu servo Eliezer, o mordomo, é que vai herdar tudo que eu tenho. E Deus no 15 reforça para ele a promessa e diz: não, é da sua semente. Só que passam-se 10 anos, queridos. E nós não estamos preparados muitas vezes para lidar com o tempo de Deus para as coisas acontecerem em nossas vidas. E quando nós vemos ano e ano passando, aí se abre uma porta de um abismo chamado precipitação. Sara vai chamar Abraão e vai dizer: olha, Deus tem me impedido de gerar. Mas eu tenho aqui a minha serva. Entre a ela, quem sabe eu posso ter filhos por ela. Se precipitou. Queridos, decisões importantes das nossas vidas não podem ser tomadas de forma precipitada. Eu estou sentindo que Deus está dando uma resposta para alguém aqui esta noite. Não se precipite. Não se precipite em mudar de emprego. Não se precipite de se casar com alguém que você ainda não conheceu, não provou e não teve tempo para saber verdadeiramente quem essa pessoa é. Não se precipite em tomar decisões importantes. A Bíblia vai dizer no livro de Ruth, capítulo 1, que houve uma grande fome sobre a terra e um homem chamado Elimeleque, quando veio o período de fome, ele decidiu sair de Belém e ir para Moabe. Ele pega a sua mulher chamada Ruth, a sua mulher chamada Noemi, pega os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e parte da terra de Belém, onde estava sobre a promessa de Deus, e vai para Moabe. Aí a Bíblia diz assim, que quando eles chegam em Moabe, Elimeleque morreu. A precipitação de sair de um lugar onde Deus não tinha determinado que ele saísse e partir por causa da fome, por causa do aperto, por causa da dificuldade, leva Elimeleque à morte. E o interessante é que depois que ele morre, a sua esposa Noemi insiste no erro do marido em ter saído de onde Deus não mandou e permanece 10 anos ali, e além de ficar viúva, perde também os 2 filhos, Malom e Quilion. Cuidado com a precipitação. Sara não vai entender o tempo de Deus e vai chamar Abraão com uma proposta e dizer: olhe, tem aqui a minha serva. O interessante é, nós estamos trabalhando um tema que ele começa dizendo: servir em casa. Eu quero que você raciocine junto comigo que Abraão já tinha 10 anos em Canaã. No capítulo 12, ele enfrenta uma fome e vai para o Egito. Quando ele sobe do Egito, Faraó dá ele riquezas, dá ele gado, dá ele servos e servas. E eu acredito, porque eu não vejo uma outra maneira de Sara inserir-se nessa família, se ela não veio do Egito quando Abraão sobe. Só que vai se passando 10 anos ela servindo. O texto vai falar muito de serva, de serva, de serva. Sarai tinha uma serva. Eis aqui a minha serva. O anjo vai aparecer e vai dizer: Sarai é Agar, serva de Sarai. De onde vens e para onde vais?
O texto e o próprio Deus quer deixar bem claro quem era Agar. Agar era serva. Só que ela vai servir 10 anos, preste atenção nisso. Porque a Bíblia vai me informar no capítulo 16, no versículo 3, que Abraão já tinha 10 anos em Canaã, e eu acredito que ela subiu do Egito ali, quando ele sobe. E nesses 10 anos, ela vai ganhar o coração de Sara de alguma maneira. Nesses 10 anos, ela vai ganhar a confiança de Sara. Nesses 10 anos, ela vai servir dentro da casa de Sara, mas servir com uma postura de serva. A ponto de que 10 anos se passa e Sara olha para ela e pensa, não, eu tenho uma serva fiel aqui. Eu tenho uma pessoa aqui que é tete a tete comigo, que cola do meu lado, que é meu fechamento, que é minha unha e minha carne, é Agar. Então, nesses 10 anos, ela me mostrou que ela é uma pessoa que pode fazer parte da minha família. O interesse de Sara, o desejo de Sara, era inserir Agar e tornar-se uma grande família. Ela, Abraão, o filho que nasceria, e achando que o filho de Agar chamaria ela também de mãe. E ela disse, não, quem sabe eu não posso ter filhos por Agar. Só que Agar vai servir 10 anos. E às vezes em 10 anos nós não conhecemos a pessoa que se diz estar servindo em nosso lado. Às vezes em 10 anos a gente não conhece a pessoa que nós nos casamos e fizemos juras de amor diante do altar de Deus. Mas Sara olhou e disse, não, se tem alguém para eu escolher que vem servindo dentro da minha casa de maneira que alcançou a minha confiança, é Agar. Abraão, vinha cá, eu tenho uma ideia precipitada, mas tenho. Eu vou lhe dar a minha serva Agar, quem sabe eu não vou ter filho através dela. O pensamento de Sara era conexão. O pensamento de Sara era honra. O pensamento de Sara era promoção de Agar. Vai sair de serva e agora vai fazer parte da minha família. Mas existe um ditado popular que diz assim: você quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Tem gente que você não pode dar espaço. Tem gente que você não pode dar oportunidade. Tem gente que você não pode dar microfone. Tem gente que você não pode dar o altar para ele subir, se perde, se esquece. Tem gente que vai estar do seu lado e do meu, 2, 3, 5, 10 anos, você vai olhar e vai dizer, é o meu servo, mas no dia que você der poder a ele, você vai descobrir verdadeiramente quem ele é. Quem está me entendendo, diga amém. Aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 3, venha comigo. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu a Abraão. Após Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher ao seu marido, versículo 4. E ele entrou em Agar, e ela concebeu, e vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Escute. Entenda a palavra conceber no que a Bíblia está querendo nos informar aqui. Não nasceu já o menino. A concepção aqui vem porque as regras dela atrasaram as regras, não veio o ciclo menstrual, ela entende que concebeu um filho de Abraão. E no momento que ela percebe, não sei, 1 mês de gravidez, 1 mês e meio, 2 meses no máximo de gravidez, que ela percebe que ela tem um filho de Abraão, aí Sara chama ela e diz, Agar, vem cá, traz uma água aí para mim. E Agar vai gritar de lá, pede a outra pessoa, porque eu estou agora com o filho de Abraão aqui dentro da minha barriga. Tem alguém que está me entendendo? Diga amém. Cuidado com quem você dá poder. Existem pessoas despreparadas para receber honras, porque sobe para a cabeça.
Existem pessoas despreparadas para receber o espaço que você quer dar. E eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Deus está dizendo a alguém aqui: pisa no freio, prova mais, analisa mais, aperta mais, para depois não sofrer com surpresas desagradáveis. 10 anos servindo, mas quando sentiu que concebeu, H, você pode aqui fazer a comida do jeito... Não vou fazer mais comida mais não. Você não sabe que eu estou carregando o filho de Abraão aqui agora? Você não sabe? E sabe o que é interessante? Tem gente serve em casa e valoriza, mas não cada tempo. Talvez valoriza o período que está sendo experimentado, mas depois que é promovido, não valoriza o tempo da sua promoção. A postura de Agar vai fazer com que ela saia de um patamar que Sara tinha elevado e coloca ela para sair fugida de dentro da casa, porque aproveitou 10 anos servindo enquanto não tinha nada, mas na hora que recebe algum poder, na hora que recebe alguma autoridade, não aproveita o momento em que Deus poderia fazer decolar, o que Deus poderia fazer subir como um avião a jato. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui: quando o poder chegar na sua mão, não mude. Quando a honra chegar na sua mão, não mude. Continue servindo, sendo servo e sendo serva. Quem está me entendendo, diga amém. Aí agora, ela vai para Abraão reclamar. Bora ver? Versículo de número 5. E Sarai disse para Abraão: meu erro seja sobre ti. Eu te dei a minha serva no teu seio. Quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. Aí ela vai dizer uma palavra que eu gosto: julgue o Senhor entre mim e ti. E o julgamento de Deus é sempre fiel e é verdadeiro. Abraão vai olhar para ela e vai dizer: olha, a sua serva está nas tuas mãos. Faça o que você quiser com ela, faça conforme o seu desejo. Por quê? Abraão ainda não tinha sentimento na criatura que Agar estava gerando. Ainda não tinha barriga aparente. Ainda não tinha seios robustos, cheios de leite. Ainda não tinha movimentação no ventre para dizer: Abraão mexeu aqui, mexeu. Não tinha. Então Abraão vai dizer: poxa, apesar de ela estar grávida, a ideia não foi minha, foi sua. Faça como você quiser com ela. Aí agora Sarai veio e açoitou Agar. E naquele açoite, Agar fugiu. Tem gente que perde oportunidades porque se torna cego pela soberba. Cresceu, podia ficar ali, Ana dela. Podia deixar o menino nascer e dizer: olha, Sarai, seu filho aqui carrega, bota o nome que você quiser, mas não. Foi inventar de se achar. Aí Sarai disse: se pica aqui de dentro da minha casa. Pega as suas coisas e vaza. E ela pegou e fugiu. Bora ver. Versículo de número 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho para sul. Ele disse: Agar, serva de Sarai. Olhe como o anjo sabe colocar cada um no seu devido lugar. Agar, serva de Sarai, você está indo para onde? De onde você vem, para onde é que você vai? Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você serve aqui, ou serve em outro ministério, nunca esqueça disso. Você está servindo primeiramente a Deus. Você está fazendo a obra para Deus. Cada obreiro posicionado em intercessão, cada levita que toca e canta aqui em cima desse altar, cada pessoa que ora, que intercede, que prega, que dirige, nós somos servos de Deus primeiramente.
e depois servo daquele que Deus levantou como cabeça no rancho desse profeta. Não esqueça, você é servo. Você é serva. Agar, serva de Sarai, você vai para onde? Eu estou fugindo da presença de Sarai. Ela foi dura comigo. Aí o anjo vai dizer assim, ó, volte e se humilhe diante da sua senhora. Vai, se sujeite a ela. Aí agora ela vai. Sabe o que é interessante? Que na palavra de Sarai para Abraão, ela diz, Deus julgue entre mim e ti. E Deus vai julgar. Deus vai pegar Agar e vai dizer, volte e se humilhe. Porque você serviu 10 anos e agora está cuspindo no prato onde você comeu. Você serviu 10 anos e na hora que você teve a melhor oportunidade, você deixou a soberba te dominar. Então agora volte e se humilhe diante da sua senhora. Aí Deus está trazendo julgamento sobre Agar. Seja humilde, Agar. Volte e se humilhe. Mas Deus também está trazendo julgamento sobre Sara. Vai ter que conviver com o filho da outra, correndo na sua casa, abrindo sua geladeira e pegando uns Danone e bebendo tudo. Metendo a mão na panela para escolher o melhor pedaço de carne, porque você se precipitou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, não se precipite. O julgamento de Deus é fiel e é verdadeiro. Agar, você está sendo julgada, volte e se humilhe. Sara está sendo julgada também. Vai ter que conviver com o erro da decisão errada que você tomou. Vai ver o menino correndo para lá e para cá e chamando Abraão de papai. Vigia a igreja. Cuidado com a precipitação. Bora pro texto. Aí agora, Agar, no versículo 8, vai dizer, Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste, para onde vai? Eu fujo da face da minha senhora, versículo 9. E o anjo lhe disse, volta, sujeita-te. Tem uma tradução que diz, humilha-te debaixo das suas mãos. E o anjo lhe disse, eu vou multiplicar a tua semente, levanta a mão que é profecia, tão excessivamente que não será contada o seu grande número. E o anjo lhe disse, eis que tu terás um filho, gerarás um filho, chamarás o nome de Israel, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo de número 12, e ele será homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem será contra ele. Ele habitará no meio dos seus irmãos. Versículo 13, e ela invocou o nome do Senhor que falava e disse, tu és o Deus que me vê. Aleluia. Você serve a um Deus que vê. O seu Deus não é Deus que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem nariz e não cheira, e nem tem ouvidos e não ouve. Você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus que vê, e Ele está te vendo. Então mantenha a postura de servo na presença dEle, sirva e aproveite cada tempo servindo. Você serve a um Deus que vê. E Êxodo 2:25, viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua aflição. Juízes 6:14, Deus viu Gideão malhando trigo no lagar, olhou para ele e disse, varão valoroso, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Jonas 3:10, Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mal e caminho e desistiu de destruir Nínive. Lucas 5:2, Jesus viu os pescadores lavando as redes na praia do lago. Passaram a noite toda, não pegaram nada, mas Jesus viu e disse, volta lá no mar e lança a tua rede outra vez,
Você serve a um Deus que vê. Terra. Ah, porque ninguém me vê. O sacrifício que eu faço, Deus vê. Ah, porque ninguém me vê. A dedicação que eu tenho, Deus vê. Você serve a um Deus que vê. Sarai vai ter um contato e vai dizer: tu és Deus que vê. Porventura não olhei eu para aquele que me vê. O seu serviço Deus está vendo. E a sua recompensa vem do céu. O seu galardão vem do céu. Aí agora Agar vai voltar a aprender a servir em casa num tempo diferente. Porque agora quebrou a confiança, ela e Sara. Agora a Sara já não vai olhar ela mais como filha para inserir dentro da família. Agora a Sara já vai saber que tem uma adversária dentro de casa carregando um filho de Abraão. E um problema que a cada dia vai se tornar maior. Mas só que o tempo de Deus chega. Por isso que nós não devemos nos precipitarmos. Porque Ismael está crescendo e Sara está pagando o preço e aprendendo a conviver. Dá para calcular o tempo. Porque a Bíblia vai dizer que Ismael nasce. Abraão tinha 86 anos. 86 anos. Quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos. Então são 14 anos que Sara vai ter que conviver com a presença de Agar e com a presença de Ismael dentro da casa dela. Vai pagar um alto preço porque tomou decisão precipitada. 14 anos agora Ismael tem. E Deus visita o ventre de Sara e ela agora tem Isaac. Eu fico imaginando Agar agora, o pensamento dela: eita, agora vem o filho legítimo que vai ser de mim. Se tivesse aproveitado cada tempo no servir, quem sabe teria uma porção maior depois do nascimento de Isaac. Mas já tinha uma rixa ali. E a rixa vai aumentar. Vai aí na sua Bíblia, aí no Gênesis 21. Gênesis capítulo 21. Versículo de número 8. Bora agora para outra parte da história. Eu já vou para encerrar também. Olha o 21:8 que diz: e o menino cresceu. Aqui já está falando de Isaac. E foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no mesmo dia que Isaac foi desmamado. Versículo 9. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando de Isaac. Por isso ela disse a Abraão: lança fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com o meu filho Isaac. Segura aí, nós paramos no 10 e a gente volta no 11 daqui a pouco. 14 anos agora, Sara está pagando preço até Isaac nascer. Que quando Isaac nasce é desmamado, meu filho tem 2 anos, ainda mama. Vamos dizer que Isaac foi desmamado com 2 anos. Aí agora Ismael já tem 16, mais um tempo de gravidez, quase 17. Isaac é um gurizinho correndo aí, ó. Ismael já é um rapaz. E quando Sara não estava vendo, Ismael vinha, ó. Toma, Isaac. Aí Isaac, e ele se escondendo. Ismael agora está, ó. Quando ninguém estava vendo, ó, Isaac correndo, ele botava o pé para Isaac cair. Até no dia que Sara viu. E quando ela viu Ismael zombando de Agar, o preço dela vai dobrar, vai multiplicar. Ela vai perder a linha, ela vai chamar Abraão e vai dizer: olhe, o filho dessa serva não vai herdar com o meu não. Pode pegar e pode mandar embora a mãe, o filho, todo mundo.
falando, não vai dividir a herança com Isaac. Mas aí a Bíblia vai dizer assim no 11, venha comigo. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Segura aí no 11, a gente já volta para o 12. Por quê? Quando Sara chama ele na gravidez de Agar e diz, essa serva agora está zombando de mim depois que engravidou, está com seu filho aí, já não me obedece, já não me ouve. Aí Abraão diz assim, ó, ela está na sua mão, faça com ela o que você quiser. Aí Agar é botada para correr por Sara, o anjo que manda voltar. Mas agora vem essa situação novamente, 16, quase 17 anos depois. Abraão, não quero ela aqui mais não. Pegue ela, pegue Ismael, manda embora, meu filho está aí já, a herança está aí, a promessa está aqui, não vai ter divisão não. Aí a Bíblia diz, e isso pesou no coração de Abraão. Primeiro não pesa por quê? Porque Abraão ainda não tinha sentimento, não tinha barriga grande, não tinha sinais de gravidez, ainda tinha 9 meses, 8, 7 pela frente, não sabia se vingaria aquela criança. Abraão disse, está na sua mão, faça o que você quiser. Só voltou porque o anjo mandou, mas agora pesou. Porque são 17 anos de lembranças de Abraão com seu filho. São 17 anos que ele vai lembrar o primeiro dente, os primeiros passos, a primeira vez que Ismael chamou ele de papai. O primeiro sentimento de pai é por Ismael. Quando Ismael já está grandinho, já pode ir na lida, já podia montar num cavalo. Já podia aprender um ofício. Abraão pesou no coração. Mas só que Abraão também agora vai pagar preço, porque entrou na precipitação de Sara. Cuidado com a precipitação. E quando isso pesa, vem para o 11, 12. Deus lhe disse, não seja isso grave à tua vista, por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te disser, dê ouvidos à sua voz, porque em Isaque é que será chamada a tua semente ou a sua descendência. Agora, por que Deus? Na primeira instância, quando Sara briga com Agar e ela foge, porque Deus manda ela voltar. E agora, depois de 17 anos, Deus vai a Abraão e diz, não, agora pega o menino e pega a mulher e manda embora. Deus é justo. E eu vou lhe explicar. Primeiro, Agar era serva. Até Sara introduzir ela, não tinha poder nenhum, não tinha autoridade nenhuma, era só uma serva dentro da casa. Só que ela não pediu para se deitar com Abraão. Ela teve uma postura errada, porque não soube aproveitar cada tempo servindo. Mas aí Deus vai dizer, eu vou deixar uma mulher grávida perecer no deserto? Não, vai pagar o preço ela que vai se humilhar, vai pagar o preço Sara que vai ter que conviver. Mas aí agora com o menino já grande, Deus diz, não, pegue a serva e o filho e despeça, porque a sua herança será em Isaque. Isso doeu. Mas Deus é justo. Agora o menino tem 17 anos. Já estava alcançando maioridade. Já sabia se virar sozinho. Já tinha aprendido algumas habilidades. Já tinha aprendido alguns ofícios. Já era quase um homem. E podia ao lado da sua mãe sustentar-se os dois juntos. Aí Deus diz, agora que vai pagar o preço é você, Abraão. Vai sentir a dor de despedir um filho, porque não soube esperar as coisas no meu tempo. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Aí olha o que Abraão vai fazer. Isso aqui eu fiquei pelejando, perguntando a Deus. Mas o tema me ajuda. Abraão levantou, versículo 14. Se levantou cedo de manhã, tomou pão e um odre de água. O que é que Abraão vai dar para Agar? E o que é que Abraão vai dar para Ismael? Um pão. A Bíblia não quantifica, ela diz, tomou pão. Agora quantifica a água. Um odre de água. E deu a Agar, pôs sobre o seu ombro
e despediu. Deu também um menino, despediu. E ela foi andando errante pelo deserto. Aí eu fiquei, meu Deus, como esse tema me ajudou. Eu digo que Abraão era riquíssimo, era milionário aqui. Quando ele sai do Egito, no capítulo 12, ele já era milionário. Ismael era filho dele. Porque na hora de despedir, não deu uma herança, não deu uma provisão melhor. Chamou um servo e disse, pega aí 10 pão, um cacetinho, bote num saco. E pega um odre de água e dê. Não podia dar um jumento, meu bispo? Não podia dar alguns servos para acompanhar até uma certa distância? Não podia dar ouro, dar prata, para eles poderem recomeçar a vida lá? Mas aí Abraão dá um saco de pão, sem manteiga, sem queijo e sem presunto. Dá um odre de água, joga sobre as costas dele e do filho e despede. Aí eu falei, meu Deus, por quê? Aí Deus vai me dizer assim, porque quando você é despedido com herança, você não se esforça para mais nada na sua vida, porque você já recebeu de bandeja. Se você sai abastado de casa, você não aprende a desenvolver novas habilidades para o seu sustento. Quer ver alguém aprender a desenvolver novas habilidades? Ele entrar na prova. É um saco de pão, você botar a mão lá dentro e não ter pão mais. É você procurar no odre uma gota de água e a água acabou. Ninguém lhe deu herança, ninguém lhe deu ouro, ninguém lhe deu prata. Agora você vai aprender duas coisas. Uma, a se esforçar e conquistar com o suor do seu trabalho. Outra, a depender não de pai nem de mãe, vai depender de Deus. Anaiacanda e Assúria. Eu gosto de contar minha história, que meu pai não me escute. Mas quando meu irmão se casou, meu pai construiu uma casa para ele. Construiu. Com toda, como é que fala? Acabamento, com tudo. Pegou todos os móveis que ele tinha e deu a meu irmão. Falei, oh glória, ele já era crente. Testemunho para lá, meu pai me deu uma casa mobiliada, quitada, oh glória, aleluia. Minha irmã ficou com a outra casa dele. 3 andares, não sei quantos quartos. Eu digo, a minha hora vai chegar. Quando chegou na minha hora, meu pai, a minha herança. Ele disse, vem que eu vou lhe dar. Aí quando eu cheguei lá, ele me deu um suporte de filtro, não era um filtro. Era um suporte de bujão, aquele de plástico, que tem aquela torneira de plástico. Que você só pega o bujão e joga assim. Não era que gelava a água, não. Era só aquele negócio de plástico, só de botar em cima. Aí me deu, Ele, peraí que tem mais. Aí pegou o bujão vazio, botou dentro e disse aí, Deus te abençoe. Falei, rapaz, não. Ismael saiu melhor, saiu com um saco de pão e o odre de água. Eu saí foi com o odre vazio. Falei, glória a Deus. Um dia ele vendeu umas terras que ele tinha em Lauro de Freitas. Vendeu tudo. Aí eu vi ele feliz negociando. O dinheiro ia cair. Aí eu estava lá, a família reunida, minha avó sentada. Aí eu falei, meu pai, o senhor deu uma casa para meu irmão, deu uma casa para minha irmã, me deu um filtro. Você me deu um filtro. Me dê pelo menos 1.000 aí desse dinheiro. Ele ainda não era crente, estava tomando umas 4. Ele olhou dentro do meu olho e disse, eu não vou lhe dar nada. Falei, tá bom. Mas na hora que ele falou isso, que ele virou as costas para mim e saiu, minha avó olhou para mim e disse, meu filho, não ligue não. Seu irmão e sua irmã sempre vão depender de seu pai. Mas você é inteligente. Você não vai precisar de ninguém para nada. Você vai conquistar com seus próprios esforços. Quando eu estava lá na obra, me doando a minha vida para Jesus,
Já tinha quase 10 anos na frente da obra, aquela luta. Aí ele me ligou e disse: eu tenho uma proposta para você. Tem um terreno aqui do lado da minha casa. Eu vou construir uma casa para você. Eu vou mobiliar. E eu vou pagar a sua faculdade. E vou lhe dar 10 anos de salário até você conseguir se manter. E eu digo: qual é a condição? Ele disse: você larga esse negócio de obra aí e vem morar aqui comigo. Eu disse para ele: me dá 3 dias que eu vou lhe responder. E eu fui orar, porque a gente tem que orar. E Deus falou comigo: eu sou o seu galardão. E aí não levou nem 3 dias, com 2 dias eu liguei para ele e disse: meu pai, muito obrigado, mas eu não vou não. Aí ele disse: nunca mais me peça nada na vida. Mas quer que eu lhe diga uma coisa? Meu irmão e minha irmã juntos nunca foram nos lugares que eu já fui. Nunca viajaram para os países que Deus me deu a oportunidade de eu pisar os meus pés. Nunca conquistaram créditos e limites tão altos quanto Deus me deu. Porque eu tive que aprender a desenvolver habilidades novas para conquistar e chegar aonde Deus me mostrou que eu poderia. Não! A herança às vezes atrapalha, sabia? O filho pródigo não esperou nem um pai morrer. Todo dia acordava: que dia esse velho morre, que dia esse velho morre. Pô, quero pegar minha herança, que dia morre esse velho. O velho não morreu, ele foi lá e disse: eu não aguento mais esperar você morrer não, viu? Me dê a minha herança aqui. Mas pegou e gastou, de forma diligentemente gastou com as meretrizes. Quando a prova chegar e bater na sua porta, Deus está querendo lhe dar novas habilidades. E você serve a um Deus que vê. E você serve a um Deus que ouve. Venha comigo. Capítulo de número 21. Versículo 15. E a água do odre foi consumida. Ela colocou o filho debaixo de um arbusto. E ela se sentou em frente dele a boa distância, como um tiro de arco. Pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas o versículo 17 diz que quando ela chorou, Deus ouviu a voz do menino. Deixa eu lhe dizer, se for para chorar, chora nos pés do Senhor, porque Ele ouve e manda o anjo para pegar as tuas águas, as tuas lágrimas e recolher e levar como incenso suave, e vai voltar em forma de vitória. Quando Agar está lá, um tiro de flecha, eu não calculei essa distância, mas imagine uma flecha, onde ela parar é a distância que ela ficou do filho. Estava em frente, mas ela disse: eu não posso ver ele morrer. Ela chorava daqui, ele chorava de lá, e Deus ouvia do céu e ia agir para mudar a história. Vê, versículo de número 17. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou: Agar! Agora já não é mais a serva de Sarai. Quando ele chama primeiro Agar, serva de Sarai, agora só é Agar. E cadê? Versículo 17. Deus ouviu a voz e disse: o que te aflige, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino onde está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois eu farei dele grande nação. E Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Foi, encheu o odre com água, deu de beber ao menino, e Deus estava com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto, e as novas habilidades: se tornou flecheiro, se tornou arqueiro. Se Abraão dá jumento, dá ouro, dá prata, dá servo e serva, me perdoe a palavra de baixo calão,
ia acostumar um rapaz vagabundo, ia acostumar um rapaz preguiçoso. Não, eu tenho servo e serva aqui, eu não preciso fazer nada. Meu pai ainda é Abraão, apesar de ter me mandado embora. Qualquer coisa eu mando o servo ir lá pegar mais um pouquinho de ouro, mais um pouquinho de prata. Qualquer coisa eu mesmo vou lá chorar e vou dizer: oh, meu pai, eu não pedi para eu nascer, me dê mais um pix aí. Mas quando ele não recebe nada, ele tem que desenvolver habilidades novas. Deus abriu o olho de Agar e lá tinha um poço. Existem duas interpretações. Uma, aquele poço já estava ali o tempo todo, mas a luta cegou Agar para não ver. A derrota cegou ela para ela não ver, a ponto de achar que morreria ela e morreria o filho, que ela se distanciou à distância de um tiro de flecha. E tem uma outra interpretação que diz que Deus faz aparecer o poço. E daquele poço, segundo historiadores, é de onde ela vai tirar recurso, porque era caminho do deserto, e agora ela torna dona do poço, e tudo que passava por ali tinha que comprar água na mão dela para os camelos, e agora o filho aprende a atirar com a flecha, a ser caçador, a crescer, a ser grande, porque ele também era filho de Abraão. E Deus, que ouve tudo, ouviu o choro. Deus ouviu a sua oração. Na madrugada, quando você dobrou o joelho e clamou, no horário que estava todo em silêncio, Ele ouviu. Você serve a um Deus que ouve. Gênesis 36, Deus ouviu a voz de Raquel e deu um filho, sendo ela estéril. 2 Samuel 22, 7, Davi disse: estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Jonas 2:2 diz: do ventre do inferno eu clamei, e o Senhor escutou a minha voz. Você serve a um Deus que ouve. Você serve a um Deus que vê. Você serve a um Deus que Ele prefere não facilitar muito a sua vida, porque Ele quer que você desenvolva, que você cresça, que você avance. Um Deus que quer te ensinar a servir em casa, aproveitando cada tempo. Quando tiver o tempo da escassez, aproveita. Mas quando chegar o tempo da bonança, aproveita e serve também com consciência. Não deixa a precipitação e nem a soberba te roubar. E a história diz, 21. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito. Se coloque de pé. É o seu momento com Deus agora. Feche os seus olhos, é a sua hora com Deus. Tem alguém que trabalha com você, que você ama muito como um filho. E você quer levantar ele no seu negócio, você quer promover, você quer abençoar. O seu coração é bom, mas Deus está dizendo: experimenta ele um pouco mais. Prova ele um pouco mais. Não entrega tudo de vez, vai dando aos poucos, para que você não perca o amigo e não perca o servo. Meu Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Não nos permita cairmos no abismo chamado precipitação. Nós, meu Deus, que somos servos, não nos deixe esquecer
que o Senhor nos chamou para servirmos? Porque o próprio Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para nos ensinar a servir. Ele, sendo o maior e mestre, lavou os pés dos seus discípulos. Não esqueça quem você está servindo e quem te dará a recompensa. Não se esqueça que todas as decisões têm consequências. Não esqueça que você serve a um Deus que vê e você serve a um Deus que ouve. E não se esqueça que Ele é o Deus que te ensina novas habilidades. Eu entrego em tuas mãos a semana do teu povo, Deus. Que a cada decisão importante não seja dada um passo antes do jejum e da oração e da resposta. Porque não queremos ser como Elimeleque que desceu e morreu. Não queremos ser como Noemi que viu decisão errada do marido, permaneceu no erro e perdeu os filhos. Nós queremos ficar em Gerar como Isaac, que o Senhor disse, você não vai para o Egito, você vai ficar aqui e aqui eu te abençoo. Nos dá direção, Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos. E dai a eles uma semana debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer começar a andar com Deus. A andar com um Deus que te vê e que te ouve. Um Deus que te dá resposta e te dá direção.